Oi, gente, eu sou a Ana e esse aqui é o Concha Espiritual. Hoje eu tô aqui para falar com vocês sobre as emoções, né? Sobre esse turbilhão que são as nossas emoções. Bom, para quem não me conhece, eu sou a Ana. Esse canal fala sobre tarô, sobre despertar, sobre conhecimentos, tudo voltado dentro de uma experiência vivida por mim. O objetivo do canal é que a gente tenha uma troca. Pode ser que coisas que eu tenha vivenciado estejam acontecendo com você, ou possa, né, trazer alguma luz, algum insight relacionado à sua experiência, certo? Lembrando que as experiências espirituais, elas são individuais, a evolução espiritual também é individual. Por isso que o nome da nossa série é Despertar Espiritual, tá? Gente, outra coisa, vou deixar o link para vocês aqui do e-book, né? O meu amado e-book chamado A Chave Mágica da Prosperidade. Ali vai ter um resumão das 7 leis herméticas, mas com exercícios práticos para a gente se pôr nesse estado de prosperidade. Eu vivo dizendo, bato nessa tecla e é isso que eu ensino. A prosperidade, ela é um estado de espírito, ela é um estilo de vida. A gente precisa se compreender próspero para ser próspero. Então lá a gente tem exercícios práticos das 7 leis herméticas para conseguir dar essa girada de chave e a gente ir entrando dentro desse estado de prosperidade e não sair mais. E passando por esse ciclo da nossa vida, aprendendo com os ciclos, com o ritmo da vida, mas sempre dentro dessa egrégora da prosperidade, do alcance através de você e da sua verdadeira vontade, tá? Então vamos lá, gente. Essa semana, né, a gente tem aí a super lua azul, a tal chamada lua azul, que nada mais é do que uma segunda lua cheia dentro de um mês, né? E aí é dado esse nome de lua azul para essa segunda lua cheia. Só que, quando nós falamos de emoções, a gente sabe que dentro do tarô, da astrologia, da cabala, a lua, ela é ligada às nossas emoções. Ela rege esse campo emocional que somos nós, né, os seres humanos. E aí vamos pensar. Esse campo emocional, ele é representado pela água. A água que traz essa fluidificação das nossas energias, essa tradução dessas emoções, né? E aí vamos pensar também. A lua em si, ela governa todas as águas. Ela tem influência em todas as águas na Terra, né? O ser humano é composto de 60% a 70% do seu corpo de água. Você não acha que essa lua pode influenciar você? Ou de alguma forma trazer algumas emoções à tona nesse turbilhão? Vamos lembrar que nós temos uma representação de água. A água, ela pode ser calma, ela pode ser mansa, mas ela também pode ser revolta, ela pode ser escura, barrenta, difícil. Andar na água pode ser pesado, pode ser dolorido. Entende como ela pode ser fluida e concreta ao mesmo tempo? Tudo depende da forma de compreensão, como as emoções elas podem pendular, como a lei do pêndulo, de fato, como a lei do ritmo. Só que a que grau que anda esse pêndulo? Como é que tá essa agitação? Como é que estão essas águas na vida de vocês? Como estão as nossas emoções, o nosso emocional? Essa semana eu tava dando aula de tarô, eu tenho um curso de tarô que chama Baralho de Ouro da Cigana, né? E nós estávamos estudando o arcano da lua essa semana e tal. E vendo o arcano, vendo a lua em si, trazendo esse turbilhão de emoções, a gente pode perceber quanto
a nossa vida em si, ela é muito cíclica, como as fases da Lua. A Lua vem influenciar as nossas emoções com as suas fases, né? A gente pode começar a criar a emoção do início, do novo, do fazer, do idealizar, do sonhar, do crescer. E essa fase trazer pra gente esse desejo de crescimento, esse desejo de ter algo diferente, de ter algo novo, essa vontade de começar, de mudar. É quando vem eu querer mudar o cabelo, querer mudar, fazer uma academia, começar um curso novo, mas também pode ser finalizar um casamento, dar fim a uma história para começar algo maior na sua vida, dar fim a uma situação difícil, optar por romper com laços que podem ser extremamente dolorosos, é iniciar algo novo, que pode crescer, que pode expandir e que muda a vida das pessoas dessa forma. No caso, a sua vida, a partir da mudança e da permissão dessa emoção. Compreende que a emoção, ela precisa ser sentida, porque é através da emoção que a gente pode até controlar os outros elementos. Na aula eu estava exatamente explicando isso. Nós temos os 4 elementos no nosso corpo. A gente tem o fogo, a gente tem a terra, a gente tem o ar e a gente tem a água, né? Somos compostos, como eu já falei, de boa parte do nosso corpo por água. Mas para a gente viver, a gente precisa respirar. A gente precisa que o ar entre, oxigene os nossos pulmões, o nosso sangue, movimente o nosso sangue para o nosso corpo inteiro. A gente precisa respirar um ar puro, um ar limpo, para que a gente consiga dar funcionamento a essa máquina perfeita que é o nosso corpo. Assim como se você for ver no nosso sangue, a gente tem terra, a gente tem ferro, tem mineral, a gente tem terra. A gente traz dentro da nossa essência o elemento terra, concreto. Sem o sangue ninguém vive, sem o sangue nada funciona. Tanto é que também é uma energia vital para magia, para manifestações mágicas, para trabalhos espirituais. A terra, né? Isso de grande, de concretude, de visceral que é a terra. E nós também temos o fogo no nosso corpo. A nossa temperatura, nós precisamos ter uma temperatura quente, né? Acima de 36 graus para que a gente esteja vivo, esteja bem, né? Pelo menos 36 graus, né? Não tão acima, né? Mas entenda, nós temos os 4 elementos na gente, nós funcionamos com esses 4 elementos. Mas para tudo isso funcionar, a gente precisa ter as nossas emoções bem trabalhadas. Não é à toa que boa parte do elemento aí é a água, né? 60% a 70%. Então, se nós não tivermos o nosso emocional bem trabalhado, o tal bem trabalhado, mas o que quer dizer isso? Ter um emocional fortalecido, né? Compreender as suas sombras, compreender o seu processo, entender o processo, aceitar as derrotas, aceitar as dificuldades que possamos vir a ter. Se a gente não entender isso, não trabalhar o nosso emocional para as dificuldades que nós podemos também vir a ter, a gente nunca vai ter estrutura para conseguir caminhar mais, caminhar além. Por isso, nessa superlua, por exemplo, eu deixei até um videozinho lá no Instagram explicando um pouco sobre a superlua. E eu falo, primeiro a gente nessa superlua você vai trabalhar a limpeza, né? A quebra de traumas, a destruição desses traumas. E você também pode expandir, descobrir um talento diferente, criar coisas, magiar coisas, né? Encantar pedras, fazer banhos lunares, enfim. O que você desejar, o que tiver vontade de fazer. Mas o fato é que para você conseguir criar a magia, você primeiro precisa limpar a matéria. Limpar tanto a matéria quanto o espírito. Limpar isso.
trabalhar as emoções, limpar a sua matéria, limpar o espírito. E tudo começa com o nosso emocional, com o nosso mental. Eu costumo deixar eles bem pertinho assim, porque muitas vezes a gente consegue sim separar o racional do emocional, mas é muito difícil separar o emocional do racional. Porque muitas vezes até ações que nós julgamos racionais são tomadas à base da emoção, ou com a total, com nenhuma emoção. Ainda assim há essa influência. Ainda assim, nós precisamos ter esse emocional até para lidar com as consequências das nossas atitudes. E é através do emocional mais fortalecido que nós não precisamos enfrentar, né, tantos atributos que nós podemos causar devido a atitudes emocionais, sabe? Entender o seu processo, entender essa dificuldade, entender essa dor. A sombra, ela precisa ser compreendida. Ela não existe à toa. Ela existe para dizer que algo em você precisa ser melhorado, que algo precisa ser modificado. Ela não está ali para ser eliminada, ela está ali para ser trabalhada e acompanhada. A gente anda de mãos dadas com a nossa sombra. Exatamente por isso que quando a gente chega naquela oscilação do pêndulo e houver algum processo que possa ativar essa sombra, ela não precisa dominar a gente. Uma vez que a gente conhece como ela funciona, conhece como ela pensa, conhece como ela trabalha, conhece como ela age, a gente identifica os sintomas na gente. Compreender o nosso processo, entender o nosso autoconhecimento. Crescer dói. Crescer dói. Dói bastante. Mas uma vez que a gente cresce, uma vez que a gente expande, nunca mais a gente regressa. A cigana sempre fala, a gente não anda para trás, a gente só anda para frente. Sempre para frente. Porque até mesmo se nós nos encontrarmos em situações semelhantes com o que já vivemos, uma vez que trabalhamos isso, o jeito que nós vamos passar, compreender, resolver essa situação é completamente diferente da primeira vez que isso aconteceu. Daquela vez que foi mais impactante, daquela vez que foi mais destruidora, né? Que a sua torre de fato aconteceu, que as nossas torres de fato acontecem. E isso, quando isso acontece, que nós passamos por isso, a gente consegue compreender que finalmente estamos tendo o nosso emocional trabalhado, estruturado, com pilares realmente sólidos. Se você conhece a sua sombra, se você se conhece, trabalha os seus arquétipos, trabalha o seu arquétipo para compreender as suas dificuldades e os desafios que se tem na vida, naturalmente se tem pilares mais sólidos, pilares que não serão surpreendidos por qualquer tormento ou tornado, qualquer tornado, qualquer tsunami, sabe? Qualquer emoção enlouquecida que possa vir a surgir. Ter o nosso emocional cuidado é o termo que eu mais gosto de utilizar. Ter o nosso emocional cuidado, compreendido, é necessário para que a gente consiga equilibrar a nossa balança. Trazer esse despertar espiritual é literalmente nos despertar para nós, para seres espirituais, vivendo essa experiência humana. Nós somos seres espirituais. A espiritualidade, ela está em tudo, em absolutamente tudo. Tudo faz parte do todo. O todo é tudo. Então, gente, por que não expandir? Por que não crescer?
Porque não viver nessa experiência o melhor de tudo, tirar o sumo disso, tirar o melhor disso. E tudo começa compreendendo as nossas emoções, compreendendo o nosso processo, o nosso trabalho emocional, o nosso cuidado com nós mesmos. Tudo começa daí. Bom, gente, essa é uma pequena pincelada dentro desse processo, né, desse trabalho emocional, dessa descoberta do emocional. Eu vou colocar aqui nas próximas semanas, nos próximos dias, na verdade, a nossa série sobre o amor. Essa descoberta do amor em sua plenitude, desse amor incondicional, desse amor como despertar do processo da espiritualidade, tá certo? Então, acompanhe a nossa série, deixem seus comentários, compartilhem comigo suas experiências. Aqui é um local de troca, para que a gente consiga, né, compreender mais esse processo espiritual a partir das nossas vivências. Então, não se esqueçam de deixar aqui também os seus compartilhamentos comigo, que eu respondo todos, tá, minha gente? No mais, aguardem os próximos vídeos.